Minha diretoria, vamos para o assunto mais polêmico do dia. Vocês sabem como é que eu sou, vocês sabem que eu sou um puta fã do Neymar, mas vocês sabem também o que eu penso sobre as ofensas dentro de um campo de futebol. Como eu já coloquei aqui as entrevistas do Renato Abreu, negro, Vanderlei Luxemburgo, também pode ser considerado, não sei se eles consideram, mas pode ser considerado, não é um cara, né, branco, e o Grafite, né, os três dizendo que o racismo dentro do futebol não é necessariamente assim, tem que ver dentro do campo, vale, não vale, é uma discussão. Né? E essa é uma discussão que você pode considerar aceitável ou não. O meu ponto que eu vou tentar chegar aqui é o seguinte: eu não concordo nem com o cara ter sido racista, nem se a gente fizer disso um caso específico e tentar mudar o mundo por causa disso. Por que eu não concordo? Pelo seguinte, vou tentar explicar isso de uma maneira fácil, apesar de ser muito difícil. Nós não podemos escolher a dor que o outro está sentindo. E a gente não pode categorizar a dor que o outro está sentindo. Onde é que eu quero chegar? É absolutamente comum no futebol você ouvir seu argentino filho da puta, seu brasileiro de merda, seu favelado passa fome do caralho, a sua mãe não tem onde cair morta, você subiu agora, tu não tem onde cair, até ontem um dia que eu comi um prato de comida, seu merda, não sei o que. Isso a gente ouve o dia inteiro, tá? Seu boliviano de merda, seu país é uma merda, volta pra aquela merda, né? Aí eu vou, seu viado, seu não sei o que, tua mãe é isso, tua irmã é aquilo. O Zidane perdeu a cabeça, ela deu uma cabeçada no cara no final da Copa, porque o cara tava falando da irmã dele, parece que a irmã do Zidane tava doente, alguma coisa assim. Como é que eu posso medir? Como é que eu posso categorizar? Quais são as coisas que ofendem muito e as coisas que ofendem pouco, se eu não sou um ofendido? Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos chegar num ponto, a minha dúvida, e eu não estou falando isso com uma certeza do que deve ser feito, tá? Fique claro. Eu estou falando isso como quem tem dúvida. Realmente eu não consigo compreender como é que a gente pode chegar e falar assim, ó, dos 1000 xingamentos que acontecem dentro de um campo e dos 1000 preconceitos que acontecem, cometidos por todos os jogadores na hora de uma briga, etc. Esse não pode, esse pode. Mas e aí, cara? E aí minha mãe de repente está com câncer no hospital, aí o cara passa pelo fulano lá e fala assim, aí ô macaco, filho da puta. Aí o negão vira pro outro e fala assim, qual foi? Eu passo a fome do caralho, tá sem receber faz 3 meses, seu merda. E aí alguém passa por mim e fala assim, filha da puta de merda, sua mãe não sei o quê. Eu falo assim, bom, então eles dois vão ser punidos, né? Ele, quer dizer, o que chamou de macaco vai ser punido, o outro não vai ser punido porque jogou na cara do outro que ele passa fome, porque a família dele passa necessidade. E eu, então, vou ser completamente ignorado, embora minha mãe esteja no hospital lutando pela vida e o cara tenha passado por mim e falado mal da minha mãe. Como é que eu vou decidir aqui o que ofende e o que não ofende? Porque... Você entende onde eu quero chegar? Se você for categorizar as ofensas, nós vamos ter um problema, cara, porque é absolutamente comum dentro de um campo de futebol você chamar o cara pela origem dele, você humilhar o cara pela origem dele, porque na verdade tudo aquilo é uma tentativa de desestabilizar o adversário, não é necessariamente porque você acha aquilo. Né? Quando você fala pro cara, seu merda, jogou aonde? Você quando começou também não tinha jogado lugar nenhum. Né? Você só está tentando tirar do cara a concentração, deixar aquele cara irritado para fazer uma falta, para fazer não sei o quê. Se é correto ou não, aí vocês vão entrar naquela discussão do mundinho virtual dos pôneis malditos ou então na vida real. A vida real é completamente diferente da vida virtual. Então esquece os manual que os caras escrevem aí na vida virtual. Não, isso pode, isso não pode. Então, leva os caras pro campo, fala, vamos experimentar, vai você lá no campo, vamos ver o que vai acontecer com você. Nós sabemos que todo mundo xinga, nós sabemos que o Neymar xinga. Seguramente o Neymar já xingou alguém dentro do campo. Porque todo mundo xinga, eu já xinguei, já fui xingado, etc, etc. O futebol eleva você a um patamar de adrenalina muito alto. Né? E a adrenalina somada a uma competição. Então eu compreendo que as pessoas se agridam verbalmente. Eu compreendo que o ambiente muitas vezes é isso. Eu acho que todo mundo que está assistindo aqui, que já viveu um ambiente de futebol competitivo, fala, não, realmente ali na hora é difícil você segurar, porque aquilo é quase uma guerra. Né? Você está garantindo o teu ali, a animosidade do outro lado. O cara que você está xingando ou sendo xingado é o cara que 30 segundos atrás acabou de dar no meio do seu tornozelo. Você já levanta, putz, você não está levantando racionalmente com aquele cara. O meu ponto é, como é que a gente pode chegar num equilíbrio de determinar o que ofende e o que não ofende, o que ofende mais e o que ofende menos. Então quer dizer que o racismo e a homofobia nós vamos parar. Todas as demais ofensas nós vamos compreender. É difícil dizer isso, cara. É muito difícil dizer isso. Ah, vamos zerar com todas? Nenhuma possibilidade. No jogo de futebol não vai acontecer. E aí, a gente fica com a tese do Renato Abreu, do Luxemburgo, que fala, não, dentro do jogo de futebol isso não quer dizer que o cara está sendo racista, quer dizer só que ele quer desestabilizar. Deixa pra lá porque não é essa a intenção. Ou a gente fica com a tese do policial que entrou em campo no Morumbi e prendeu o de sábado. Entendeu? O que eu acho muito perigoso nessa história é num assunto tão delicado e tão controverso, porque é controverso você condenar isso aqui, liberar isso aqui,
que as pessoas tenham tanta convicção daquilo que elas vão defender. Porque na medida que você entra numa discussão delicada, você vai entrar numa discussão sobre o aborto, e você entra com os dois pés falando, eu garanto que é isso, aí você começa a ignorar todo mundo que tem um outro contraponto sensível também. Você fala, não quero ouvir. Não quero. Por quê? Porque você já chegou com o pé na porta. Você não pode mudar de ideia. Você se torna um peso morto na discussão. Então eu acho que essa discussão em relação ao que pode ou não no campo, ela tem que ser muito cuidadosa, porque senão você está excluindo que, por exemplo, eu não posso chamar o cara de negro, eu não posso chamar o cara de viado, mas eu posso pegar o Soteldo, por exemplo, quando ele passar por mim e falar assim, eu sou venezuelano de merda, passa fome do caralho, tua família tá lá fodida naquela porra daquela... E aí? E aí pode, porque não está encaixado em nenhum dos dois grandes problemas da discussão das ofensas dentro do jogo. Você entende como isso é chato, como isso é controverso? Né? Então, ou você proíbe todas ou você não proíbe nenhuma, ou você vai categorizar o que ofende mais, o que ofende menos. Então, nesse caso, a única certeza absoluta que eu tenho sobre essa discussão, e estou aberto a ouvir todos os tipos de argumento, é o seguinte: a única coisa que está errada nessa história, com absolutamente certeza, foi o Neymar não ter dado um soco no sujeito, como ele mesmo disse. Me arrependo de não ter quebrado a cara do sujeito, porque evidentemente que era isso que o cara queria. O cara queria desestabilizar o Neymar. Mas eu acho que é absolutamente justo que você desestabilize, para que você arque a consequência do que você causou, e aí na hora de julgar, eu acho que aí tem que ter o bom senso. Tá provado que o cara chamou ele de macaco? Tá. É um jogo pro Neymar pelo soco, 10 para você pelo racismo. Aí eu acho legal. Mas não se esquece que se daqui 10 dias alguém for expulso porque deu um soco, porque o cara chamou ele de filho da puta de não sei o quê, esse cara vai chegar e falar, não, peraí, mas minha mãe tá doente. E aí? Como é que nós vamos fazer? Esse é o meu ponto. Como é que a gente termina esse processo? Porque começar e sair gritando é o que todo mundo vai fazer, porque evidentemente que o racismo está errado. Mas e o restante? Como é que a gente equilibra? Eu não tenho essa resposta.